você. A revisão bibliográfica, quando você começa a rever conceitos, compara o que o autor A falou e o que o autor B, e aí você faz ali um comentário, lembrando da questão da pessoalidade, né? Assim, eu achei que o autor, que é Venato, falou muito bem sobre administração, porque para mim é relevante. Não, esquece, hein? Esquece que você vai ter que rever aí a forma de escrever. Se você jogar no Google, existem vários sites com já pronto já, até esses termos que vocês devem usar, tipo percebeu-se, entende-se, analisou-se, vislumbrou-se. Pergunta até para Denise também de LTT, porque tem com esses vários termos. Eu acho que até o professor Fábio aí já tinha colocado isso uma vez para os professores e a professora Andréia também, tá? Ó, a revisão. Não confundir, né? Eu já falei isso acho que 2 ou 3 vezes, mas vale mais uma. Com o referencial teórico. Referencial teórico é da introdução. Você vai falar, vou usar o livro tal, do autor tal e o porquê. Pronto. Máximo ali vai ficar para cada livro ali umas 2, 3 linhas, ou para cada autor, umas 3 linhas, você citando lá o motivo do uso. Aqui não é isso não que é para fazer. É o momento aí, né? Vamos chamar assim, de pegar uma pessoa que é leiga da área de administração, ela vai querer entender mais sobre o assunto, ela se interessou, uma pessoa já teve problema na coluna por causa da cadeira no trabalho, por causa, sei lá, da altura do computador, da cadeira, e aí se interessou sobre ergonomia, sobre a questão das empresas. Ela começa a ler no TCC o que é ergonomia, o que é administração lá, os estudos que envolviam os trabalhadores nas fábricas, aquela questão da especialização do Charlie Chaplin, que no vídeo ficou muito famoso mundialmente esse vídeo. Então, passa por isso, e aí os problemas causados até os dias de hoje, ele vai começar a entender sobre a área, tá? Porque eu falar assim, o que é administração? Vocês vão saber aí. Agora, pegar, igual acontece quando é apresentação presencial. Vem lá o pai, a mãe, o namorado, a tia, a madrinha. Tem gente que traz um ônibus na porta da escola e desce para assistir o TCC. Eles não vão saber os conceitos. Então, vai aí começar a construir aqui, tá? Baseando em livro, baseando em artigo. Daqui a pouco eu coloco aqui para vocês, ou em sites. Artigo tem da USP, tá? Ó, vou até escrever aqui. USP, banco de tese, ó. Banco de tese. Se você jogar no Google banco de tese USP, ou se você entrar lá, você vai colocar. Aí vai aparecer assim, tese de especialização, né, que é pós, tese de mestrado, tese de doutorado. Eu quero falar sobre ergonomia. Às vezes o cara ganhou um prêmio lá gigantesco, porque ele foi da USP, participou lá, não sei do que, do seminário. E aí tudo que você às vezes precisa saber, você pode ir se baseando naquele trabalho dele, que ainda tem uma vantagem, né? Ainda você vai começar a visualizar que ele já está num padrão aí de norma BNT, tá? Só que o artigo ele segue um outro tipo do que o TCC. Também tomar cuidado, beleza? Então, livro, artigo e site. Cuidado, né, com o plágio, que foi até um pouco do que a Jéssica tinha me perguntado quando eu falei desse tópico do referencial na introdução, tá? Lembrando que aqui é revisão bibliográfica. Por quê? Igual eu falei, você entra lá na USP e tal, pega lá o artigo e vai trabalhar algumas partes para contribuir com o seu TCC. Se você pegou, vamos supor que o autor é o Soares. Você vai citar. Por mais que você faça copia e cola, né? De uma parte, mas você vai citar, olha, conforme Soares, aí você coloca lá o texto que ele colocou. Porque eu tenho o programa que eu uso, que o programa ele pega o plágio. E aí ele vai falar, olha, tal texto foi tirado de tal lugar. Então, esse texto aqui é duvidoso. Aí ele me dá sugestões de onde pode ser que você tenha pego esse texto. Então, se você pegar e não citar, aí seu trabalho vai ser invalidado.
Isso também está no manual, que até fala da parte do plágio, Código Civil, fala um monte de coisa. Código Penal, eu acho. O penal é civil, mas enfim. Da cadeia, os dois. E aí, eu até deixei aqui uma explicação um pouco mais à frente, para justamente explicar como é que vocês vão fazer essa citação. Tem um detalhe que tem aluno, né, que ele quer pegar e reescrever, vamos supor assim, o que a pessoa. Tá no próximo tópico aqui. Ele quer reescrever o que a pessoa colocou no site ou às vezes no livro. E aí, igual eu falei, o programa ele coloca como texto duvidoso. Não tem problema. Se você, vamos supor aqui a Thaís. A Thaís pegou, leu lá o livro, o trecho lá que fala sobre o trabalho dela, tal, é bem relevante, assim, contribui bastante com o trabalho dela. A Thaís vai lá e faz uma consideração, como se fosse um resumo, uma resenha lá de quase uma página falando do assunto. O que custa ela colocar assim, baseado na obra Marketing One-to-One, tá? Tem esse livro que é um livro que eu uso na minha aula, do Macron, entende-se que o estudo do marketing one-to-one é importante nas empresas, tal. Você desenvolve o texto ali, mas você já começa citando que é baseado naquilo que você leu do autor tal. Você não precisa fazer a citação tipo, eu vou retirar um trecho, vou colocar e vou fazer. Não, você pode fazer, porque já tivemos vários problemas com isso. O aluno, ele ia, colocava, aí o negócio dava como que era suspeito, aí você ia falar assim, é porque eu li o texto tal, ou então eu li o site tal, e aí eu fiz esse texto. Eu falei, mas por que você não colocou que era do autor? Tá bom? Eu não sei se a professora Andréa já falou, se eu já tinha comentado alguma vez com vocês, mas já ocorreu na nossa escola do aluno pegar o artigo, ele foi lá, colocou praticamente tudo que estava no artigo, com outras palavras, no TCC dele. Aí o bonito foi apresentar e ele não sabia que quem estava na banca, né? Porque a pessoa ficou sabendo lá tal, aí conversou com o professor que conhecia também, não sabia que quem estava sentado era o cara do que tinha escrito aquilo. E ele apresentando lá os alunos tal. Aí na hora da pergunta, né, a primeira coisa que o cara falou, não, eu que fiz, eu que desenvolvi aí esse estudo tal. Falou, então, ó, tá aqui, ó, mesmo estudo, publiquei aí há uns anos atrás, você está se usando de plágio. Eles deixaram para justamente reprovar o aluno, tá? Então, cuidado quando for fazer isso. Eu vou ensinar aqui, não sei se vocês já sabem, eu perguntei na semana passada, acho que tinham falado que não lembrava, como fazer essa citação. Vamos começar aqui. Quanto a isso, da revisão bibliográfica, entendeu aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar aí os conceitos, igual eu já coloquei, vão fazer comparativo, tipo, do que dois autores falam, três, pode se basear numa parte do texto do site, mas coloca lá que o texto é do site, faz comentário em cima, porque o trabalho vai começar a ganhar corpo e vocês vão explicar para as pessoas questões mais teóricas ou mais específicas aí, ou técnicas, né, ligadas ao assunto de vocês. Tá? Vou prosseguir, hein? Vou até pôr um arroba aqui, porque quem dormiu vai acordar com arroba. E aí eu vou explicar sobre como apresentar citações. Oi, ó. Como apresentar a citação? Primeiro de tudo, o que é uma citação, né? Fala assim, meu Deus, o que é citação? O que está falando de citação? Citação é o fato de você estar escrevendo e aí você colocou assim. Na pandemia, durante a pandemia, 70% das empresas tiveram aí o seu rendimento comprometido e isso gerou aí dívida e fechamento das portas. Tá, você colocou isso no seu trabalho, mas isso daí você tirou de onde? Porque você foi lá em todas as empresas pesquisar? Não. Então a citação é conforme o Sebrae, conforme o IBGE, durante a pandemia, 70% das empresas. Citação é isso, é você pegar o trecho e você citar
dando nome aos bois, né, em termos populares, ou dizendo quem escreveu aquilo que você está colocando. Então, ó, página 9 do manual, para dizer que eu não estou inventando, porque isso era para vocês olharem o manual. Em um trabalho científico, sempre tem que ter a preocupação de fazer as referências conforme aí, né, as ideias, as frases ou as conclusões de outros autores. E aí você faz a referência àquele autor, que é o que a gente chama de citar a fonte. Não importa se é livro, não importa se é revista, se é um informativo, uma cartilha, online, às vezes tem apostila lá de administração que fala, o Instituto Federal tem várias apostilas, materiais, livros, você pode usar desde que você cite a fonte, cite de onde foi que você tirou, tá? Quando você faz isso, de citar, você pode ficar tranquilo que não vai ter nenhum problema de você ser processado por plágio tal, ou do seu trabalho ter um problema quanto a essa parte de citação. É necessário que você sempre coloque a citação. Eu tinha até lembrado de uma outra coisa aqui. Eu vou continuar, porque aí eu vou falar, porque isso daí também pode ser que vocês não tenham feito por não saber, ou por não lembrar, né? Ó, dentro da citação, eu lembrei o que é. Existem dois tipos aí que a gente pode fazer, e aí eu vou deixar o print que eu vou explicar desses dois tipos, e já começa a observar no trabalho de vocês sobre esses dois tipos, se tá ou não. E claro, quem não tem nada, né, quando começar a fazer, já faz conforme o padrão, tá? Que é a citação curta e a citação longa. Existe diferença e toma cuidado porque fica a estrutura do trabalho errada. Antes de eu falar, um detalhe: todos os autores que você for colocar aqui no capítulo 2, né, no corpo, na revisão bibliográfica, eles, seja site, seja livro, seja artigo que está aqui, ó, todos eles precisam aparecer lá no final nas referências bibliográficas, tá? Vendo aqui, ó, fazer as referências, eu lembrei disso. Todos. Olha o que aconteceu no ano passado. O aluno na referência bibliográfica dava 4 páginas. Eu falei, meu, que raio de 4 páginas é essa que ele não tem tudo isso de autor? Aí eu fui vinculando um com o outro, um com o outro. Eu abro duas telas aqui, dois Word aqui, eu fui olhando, fui vinculando. Ele tinha autor no trabalho que ele não tinha citado lá nas referências, que as referências vão no final, eu vou falar hoje. E ele também tinha autor citado nas referências que não existia no trabalho dele. Ou seja, em algum momento ele pegou isso de algum lugar porque achou legal, gostou dos nomes e foi lá e colocou. Então, se você citou, vou pegar aqui o nome aqui até de vocês aqui, hein? Você citou 10 autores, lá no final tem que ter 10 autores. Você citou Menezes, Vieira, Silva, Costa, Souza, dentro do seu corpo. Quando eu for olhar as referências bibliográficas, eles vão estar lá. Vai estar o Menezes, vai estar o Vieira, vai estar Silva, vai estar Costa, vai estar Souza, Tripiana, vai estar... O que tiver no corpo vai ter que estar no final. Tá? Às vezes até eu percebo que aí o aluno ele não sabe nem explicar por que está lá. Porque às vezes ele pegou, ele não citou e ele não sabe nem de onde é, porque foi pegando aleatoriamente. Então vamos ver aí essa parte da citação. Ó. Isso aqui apareceu porque eu não configurei o efeito, mas olha só. Uma citação curta é quando o texto ele é transcrito, vamos falar aí mais popularmente, ele é copiado, tá? Transcrito, copiado, ou seja, você pegou lá o que estava escrito e você colocou no seu trabalho. Com menos de 3 linhas. Ok? Transcrito com menos de 3 linhas. Então, ó, aqui vinha o TCC. Isso aqui eu tirei de um TCC de aluno aí que tinha. Ó, através das percepções de Freitas e Prodanov, sempre vai colocar aqui, ó, o ano, tá? Lembra de olhar lá o manual que está lá escrito? O ano 2013. O universo de pesquisa consiste na... Então ele fala assim, ó, baseado nesses dois autores, né, o universo de pesquisa consiste na... Então vai, trazendo pra gente.
conforme que Avenato, a administração é. E aí, aquela parte que foi copiada ou foi transcrita, né? Foi transcrita, você coloca, ó, com aspas. Pode ver, ó. Aspas tá aqui, aspas tá ali. Até o jornal faz isso. Tu assiste lá o Rodrigo Bocardi, lá de manhã, na Globo, sei lá, o Tony Lammers. Aí vai, a prefeitura mandou lá uma nota. Ah, abre aspas. Tal, 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 fecha aspas. Ou seja, você está reproduzindo um texto, uma fala de outra pessoa, e você está citando. Beleza? Então, até 3 linhas do seu Word aí é considerado citação curta. Vai fazer dentro do corpo do seu trabalho, vamos chamar assim. Ok, ó. Tal, aqui eu já falei, vamos botar o print aí. Porque aí tem diferença da longa. E aí eu até vi que teve algum grupo aí que colocou uma citação longa, mas eu acho que estava errada a forma de apresentar. Eu sei que eu mexi em alguma coisa de citação de alguém que tinha colocado, tá? Só não lembro de quem. Mas, ó, citação. Professor, Oi, rapidinho. Entre aspas, pode falar enquanto eu arrumo. entre aspas e também com aquele que é parente, né? Parente com shakes, né? Não, o colchete está ali, sabe por quê? Eu tô arrumando aqui, vocês estão até vendo eu arrumar aqui esse treco. O colchete está aqui porque ele não começou aqui o texto do início. Tipo, existia uma parte que ele foi retirada. Se você pegou uma frase no meio ali, né? Aí você coloca esse colchete e os 3 pontinhos. Porque quer dizer que tinha coisa antes, mas você só usou aquela parte. Aquela parte que era importante. Às vezes ele tava falando lá, aí junto com o texto ele vai dentro do mesmo parágrafo, ele colocou sobre essa parte que era mais importante. Aí você vai lá e coloca e cita. Aí você pode pôr aí o colchete aí com os 3 pontinhos, não tem problema. Entendi. Ou se for relevante tudo aí, né? Se não passar também de 3 páginas, pode, ou de 3 linhas, que aí pode até ser uma técnica que vocês podem usar para evitar de fazer a citação longa, que eu vou falar agora da longa. Sim. Beleza? Você já viu isso no TCC também, já na transações? Professor, faz tanto tempo. Tudo bem, vamos continuar. Ó, citação longa. Vocês estão vendo já aí que tá outra cara. Ó, a curta tá no corpo do texto e a longa já tá aqui separado. Mas eu vou explicar, hein? Ó, a longa já tá aqui separado do corpo do texto. Visualmente ou esteticamente, essa é a diferença da citação curta e da citação longa. Só que tem uma regra e tem também uma forma de você apresentar ou de você fazer, tá? Ó, citação longa é quando o seu texto passa de 3 linhas. Ou seja, aquela transcrição, você foi copiar lá o assunto, passou de 3 linhas. Vamos supor, não sei aí se vocês acompanham, mas eles votaram lá o marco das startups tal. Tem lei que está tramitando para favorecer ou facilitar o empreendedorismo. Aí você quer citar lá o artigo que fala sobre a área que é do seu trabalho. Aí pode ser que passe 5 linhas, 10 linhas, porque eles enchem tanto linguiça quando montam essas leis. Você vai ter que fazer uma citação longa para poder citar. Então, ela é quando o texto passa de 3 linhas. E aí a gente tem aqui ó, o exemplo. Ó. A logística contempla diversos fatores, tais como controle, planejamento e estratégia. Aí ele coloca aqui, ele usou o autor para confirmar aquilo que foi escrito, ó, confirmando estes preceitos. Aí ele coloca do Balo. Balo diz. Aí ele tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas que ele está abordando aquele conceito. Aqui você não precisa colocar aspas, nada, porque já está aqui, ó. O autor diz, o Balo diz aqui, ó. Se não, né? Se tivesse no texto corrido, aí sim, tudo bem, mas já está aqui. E também, olha no final. Ó, você sempre vai colocar em caixa alta o sobrenome do autor, o ano da publicação. Se tiver a página, você coloca a página, tá? Ah, mas eu tirei do site. Ah, beleza, sei lá. Foi escrito lá por Johnson.
Qual foi o ano lá que ele publicou no site? Se tiver o ano, você coloca, se não, tudo bem, você só põe o sobrenome. E o detalhe da formatação, aqui, ó, ele tem um recuo. Aí no Word vocês conseguem ver o recuo. Um recuo de 4 centímetros. E olha a fonte, tá vendo que tá menor? Essa fonte aqui da citação, ela tá menor do que a fonte do texto. A fonte do texto, lembra disso, né? Vocês, que é 12? Fonte 12. A fonte da citação é tamanho 10. O corpo do texto, ele tem um espaçamento, que eu tinha até citado, eu acho, do espaçamento quando eu joguei uma tela preta e escrevi de amarelo. Ó. O espaçamento é 1,5. Se você observar aqui, não tem espaçamento. Ó. O espaçamento é mínimo, então é 1. Até isso você vai ter que também observar e tomar cuidado. Tá? Citação longa. Joga lá o trecho com recuo de 4 centímetros da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, 4 centímetros. Muda o espaçamento para 1. E a fonte vai diminuir para 10. E é assim que se apresenta. Você pode até dar um enter aqui, ó, um espaço aqui nessa parte, e aí você apresenta a citação. Ok? Isso aqui não sei eu que estou inventando, isso aí, quem já leu o manual já deve falar, eu já vi isso no manual. Tá no manual, só essa parte aqui desse exemplo não tá no manual porque eu tirei de um TCC do ano passado, mas no manual também tem um exemplo lá que fala, acho que até não sei o que da AIDS, lá da saúde, eles falam. Mas tá lá também. Então a regra tá aí para vocês observarem e, claro, né, corrigindo o trabalho de vocês, porque senão a coisa não anda. Deixa eu ver se alguém escreveu, ninguém escreveu nada. Olá. Acabando já e também o tempo tá acabando. Tá aí a citação longa. Tudo isso são coisas que vocês têm que ir arrumando já para poder deixar, porque esse aqui, apesar de compor aí o capítulo 2, mas já teve grupo que fez citação, então já tem que ver se a sua citação está de acordo. Ó, exemplos aqui que eu coloquei para vocês de construção do capítulo 2, que é aí, né, o que é, vamos dizer, quem já está com o trabalho indo no cronograma e que vai ficar bom para terminar esse terceiro, já vai estar fazendo. Só ele, né? Mas claro, tem que fazer o outro. Bom, no capítulo 2 eu já falei disso dos conceitos que vocês vão se basear. Exemplo assim de como que vocês vão poder fazer. Igual eu já mostrei até quando eu abri ali o livro do Chiavenato. Fala da evolução histórica, vamos supor, da área de administração. Fala nos dias de hoje como é que funcionam as empresas. Aí você pode até complementar, sei lá, você abriu o site do Sebrae, viu uma informação que é pertinente, complementa e cita o Sebrae. Abriu pequenas empresas, grandes negócios, vai lá, pega uma informação, complementa. Vamos supor, empresário do setor de saúde cria lá uma cadeira, um mousepad, sei lá, que ajuda a evitar problemas de LER, lesão, esforço repetitivo, sei lá. E aí você pode citar tal, por quê? Isso é das coisas mais modernas, mas você vai fazendo essa evolução. E aí, claro, o máximo possível, igual eu dei esse exemplo agora, do enfoque, né, do foco no tema de vocês. Claro que a parte histórica da administração, ela tá lá, é o que é, não tem tipo como reinventar o que já passou. Mas vocês podem buscar também para complementar com coisas pertinentes ao tema. E aí eu já falei até disso, mas é bom que tá escrito, né? Para depois falar assim, mas eu não vi escrito. Claro, mas eu falei. Não usa só um livro. Usa pelo menos 3 livros diferentes, comparando aí, ou sei lá, professor, eu achei 2 livros e achei um site ou um artigo que fala. Tudo bem, usa. Tá? Porque senão o aluno vai, ele pega um livro que mal fala do assunto, aí ele coloca e acha que já tá bom, e enche o trabalho dele de site, de citação de site aí. Então, não.
Isso é um tópico, mas eu já tinha também abordado. Outra forma aí para ajudar vocês a realizarem. Quem fala de RH, por exemplo, vocês podem até repetir o mesmo livro, igual eu falei antes, mas vocês vão citar os conceitos, os assuntos ligados à área. Procura, às vezes, um site que fala sobre específico de RH, que aí você já consegue ter uma referência ali do que você vai buscar. Não é, pelo menos os temas de vocês, até se eu voltar ali, todos os temas não são difíceis de achar. Vai abrir aqui, mas todos os temas não são difíceis de encontrar. Porque eu já orientei TCC igual esse do Marketing One-to-One. Talvez nenhum de vocês tenha ouvido falar do Marketing One-to-One. Mas já teve um grupo que teve. E ninguém tinha livro disso. Aí, sorte deles que eu tinha esse livro. Porque a escola não tinha, lugar nenhum tinha esse livro do Marketing One-to-One. Então, é importante aí que vocês observem. Porque, Benchmark, aquele livro do Chiavenato, no Benchmark fala. Tranquilo. Vixe, tem bastante coisa. Livro sobre qualidade fala. O de empreendedorismo também, economia criativa, específico de economia criativa. Tem um autor, mas pode ser que você tenha até um pouco de dificuldade para falar específico dessa parte, mas aí tem o Sebrae, tenta usar tipo o site de referência. Não vai pegar lá o site que o cara abriu lá o Wix, os outros também todos têm, do marketing, ergonomia. Não vai pegar o site que o cara abriu o Wix, foi lá, começou a escrever, aí às vezes o cara escreve um negócio que nem é aquilo que ele colocou, e aí você quer considerar como aquilo sendo realmente uma coisa válida, tá? Até lembrando, se vem um avaliador, o cara trabalha na área de qualidade, você foi lá fazer sobre o benchmark, colocou um negócio que não é, ele vai te questionar, ele vai falar. Já teve banca de segurança do trabalho que os alunos citaram uma norma e não era a norma, era outra. E aí eles tiveram problema na banca, porque veio acho que ela era engenheira e trabalhava lá na indústria, ligada à área de segurança do trabalho, e aí o grupo ficou na hora da banca comprometido. Isso aqui eu expliquei, mas interessante reforçar. Se for necessário, né, sendo dentro do mesmo tema, vai dividindo lá o seu assunto, tipo, tenho 2. Vamos supor, 2.1 administração. Aí você quer abrir um outro sub. Então ficaria 2.1.1. Que aí aqui, vamos supor que você vai citar sobre a administração antiga, e você vai fazer o 2.1.2, vai falar sobre a evolução, sobre a parte mais moderna. Tudo bem, você pode fazer. O que não pode é você chegar e sair abrindo um capítulo aleatório aí para coisas que poderiam estar dentro do mesmo assunto, tá? E assim por diante. Isso até aqui que eu coloquei, eu acho que eu até citei quando eu falei do sumário, se você, agora que eu reli aqui, mas isso que eu falei também é importante antes, mas quando você trabalha com o nível aqui, 2.1, no sumário lá, para ele aparecer, você tem que ir lá e formatar como título 2. Se você abre ele mais um nível, que é o 2.1.1, lembrando dentro do mesmo assunto, você formata como título 3, que o sumário vai compreender. Eu até sugiro que vocês peguem aquele TCC de exemplo que eu deixei, quem tiver com o trabalho fora, e coloque dentro ali, vai substituindo a informação para poder ficar numa formatação até já mais próxima. Mas eu acho que vocês conseguem aí fazer essa formatação, porque é uma coisa que vocês já viram isso no aplicativos, tá? Eu vou mostrar o link importante, até falando disso. Se você vai pegar uma citação do site, vamos supor aqui, eu vou pegar essa parte aqui, escrito regra. Tá aqui, vou colocar outra letra, vou colocar Arial. Não, Arial não, vou colocar Comic. Vou copiar aqui. Tá vendo aí, né, meu slide? Vou dar até um zoom. Regra, copiei regra.
eu vou colar aqui, vamos supor que esse é o Word, vou colar aqui no meu Word. Se eu dou um copiar e colar, tá vendo que o regra, ele tá diferente do resto? Porque eu fui, peguei de uma outra formatação, que é o que está aqui embaixo, de um outro lugar, copiei e colei. Quando vocês forem colocar no TCC, se você vai usar um site, vai usar um e-book, para não desformatar o trabalho de vocês, tá? Para não desformatar o trabalho, vai aqui no colar, todos os words, ele tem um colar especial. Ou aqui, ó, você vai nesse íconezinho aqui, ó, que tá o A. Tá? No colar especial, você vai e coloca para colar sem formatação, ó, não formatado. Mas se você vai aqui nesse Azinho, ele vai colar o regra lá, ó. Olha só o regra, ó, ele está no mesmo padrão. Ah, volta para lá. Ó, o meu regra, ele tá calibre, que é a fonte que está aqui, ele tá 28. O meu regra de baixo, ele tá Comic Sans, tamanho 30. E tá negrito, e aqui ele não tá negrito. Entendeu que você consegue facilitar a sua vida sem bagunçar o seu trabalho escrito? Porque aí se você sair colando de qualquer jeito que está do site, muita coisa que acontece, ó, fica assim, ó, vou até mostrar um exemplo. Você copiou um PDF. Aí quando você cola, ele fica assim, ó, todo desformatado, sendo que não é para pular linha. Aí você vai ter que ficar ajustando lá, tal. O PDF é pior porque ele acaba sendo travado, mas quando é texto, se você dá o colar especial igual eu mostrei, você consegue colar sem a formatação, né? Você consegue manter a formatação que você está usando no seu trabalho. Vou mostrar aqui os links importantes. Até aí tudo bem, tá todo mundo vivo, né? Fé no pai, que o MB vai. Links importantes. Não tá indo? Tá. Ó. Links importantes, não sei se vocês têm ciência, eu vou colar isso daí aqui no chat. Mas mas já tá no slide isso aí, ô Breno, eu já mandei o slide para vocês. Links importantes. No Google Livros, existe a opção de você pesquisar os livros lá sobre todos os assuntos. Tem tudo lá. Tem até, se você pesquisar em inglês, você vai achar ergonomic, sei lá se é assim que escreve, você vai encontrar. Porém, existe uma limitação, tá? Antes que você fale assim, mas eu abri, mas eu não consegui usar. Existe uma limitação, porque o Google Livros, muitos dos livros que estão lá são para venda. Aí qual é a estratégia do Google? Para atrair as pessoas, ele dá como se fosse uma degustação. Então você consegue olhar, você olha lá um pouco do livro, você consegue ler. Você consegue ler uma parte do livro, às vezes você lê um capítulo tal, mas ele não permite, eu vou voltar aí o compartilhamento, ele não permite que você leia o livro todo. A não ser, claro, né, domínio público, ou se o cara que colocou lá, ele não quer vender o livro, ele quer deixar de graça. Ok? Ó lá, tá lá. Aí eu quero pesquisar sobre ergonomia. Aí, ó, já tem um livro aqui, ó, noção de ergonomia e tal. Aí tem a opção de visualizar. Não dá para copiar e colar o texto, tá? Assim, ó, não dá para copiar e colar. E não dá também para você imprimir. Você consegue, no máximo, tirar print das telas e transcrever, tá? Ó. De tudo tem aqui. E para você consultar as partes aí é gratuito. Aí você tem que olhar o sumário, se tem relação ou não. E aí você coloca. Deixa eu ver, o meu tava lá. Então, usem esses livros. Tá aqui o meu. Usem esses livros do Google Livros para poder trabalhar. Esses aqui de baixo, o Centro Paula Souza também tem bastante coisa, material publicado, livros, as apostilas, tem lá e vocês podem usar. Eu tenho até do semipresencial, eu posso até subir aí para vocês, que tem bastante matéria ligada aí ao que vocês estão propondo no TCC. É mesmo, eu vou até colocar. Acabei de lembrar que ele contempla todos os trabalhos de vocês. Pode usar e cita, né, que é o material do Centro Paula Souza, lá o livro. E esse livro aqui, só para a gente finalizar, eu não sei se vocês tiveram conhecimento. Existe o livro do TCC do Centro Paula Souza. Como assim, professor?
Com todas as normas, com todas as questões, com a construção. É que nem sempre a gente usa, porque ele tem muitas lacunas, assim, mas tem tudo aqui nele. Então, eu também deixo aí para vocês usarem, ó. Peguei até o sumário aqui, ó. Ele fala sobre aqui a parte de tema, o que se espera do TCC, o mundo de trabalho, a questão aí de como é que vai ser o desenvolvimento, ó, as características fundamentais do TCC, passa aí um pouco de muito do que eu falei hoje. E aí tem aqui o plano para você construir, delimitação do tema, questão orientadora, tal. Tem vários tópicos. Ó, a continuação. Plano de trabalho, como é que faz a pesquisa, levantamento de dados, a construção e a finalização. Então, até tem mais uma coisa que vocês podem usar para poder se basear aí na hora de fazer o TCC. E acabou. Beleza, gente? Tranquilo, dúvida, alguém quer perguntar? Não, a gente encerra aí, vou até parar a gravação.